soninho bom. Ai, bom dia, Marili, Timbilili. Que gostoso acordar aqui com vocês. Que delícia. Meninas, eu tive um sonho tão lindo, tão lindo. Eu sonhava que todos os gatinhos e todos os cachorrinhos tinham um lar. Todos eram muito felizes. Ai, será que esse sonho um dia se torna realidade, meninas? Afinal, vocês cachorros e nós humanos temos uma longa história. E como toda história, merece um final muito feliz. Vou contar uma história. Os cachorros são a espécie mais diversa do planeta depois dos nós humanos. Todos os cães são parentes dos lobos e, para ser mais precisa, do lobo cinzento. Há milhares de anos, os lobos se aproximaram dos humanos, atraídos pelos restos de suas caças. Enquanto se alimentavam, afugentavam outros animais. Os humanos, então, percebendo que os lobos poderiam ser aliados para sua proteção, passaram realmente a alimentá-los. Com o tempo, alguns começaram a ajudar nas caçadas. A humanidade evoluiu. Aquele lobo cinzento lá do início, com o passar dos tempos, originou centenas de raças caninas dos mais diversos tamanhos, cores, pelagens e principalmente a relação homem e cão se transformou de, digamos, comercial para altamente sentimental. Os cães passaram a fazer parte de nossas famílias. Hoje, eles são super bem tratados, com medicina especializada, ração de qualidade. Há inúmeros livros e filmes que contam quanto essa relação é especial. Mas se por um lado a domesticação trouxe amor e cuidados de sobra, por outro trouxe também abandono e crueldade. No mundo todo, há milhões de animais abandonados. Somente aqui no nosso país, estima-se que atualmente há cerca de 20 milhões de cães pelas ruas. Durante décadas, a solução para o abandono era a famigerada carrocinha. Os cães que perambulavam pelas ruas eram capturados e levados para canis públicos. Caso o dono não aparecesse para pagar a multa e recuperar seu cão, ele era sacrificado. Para minimizar a crueldade do abandono, surgiram então seres humanos especiais, os protetores de animais. Gente, segundo a professora e protetora Miriam Ione, o primeiro protetor que se tem notícia foi Noé. E o primeiro abrigo, uma arca, Hoje em dia, os protetores são uma espécie de super-heróis para animais abandonados. Eles não usam capas, mas sim botas especiais que enfrentam todo tipo de terreno e que são capazes de levá-los a lugares inesperados, onde um cãozinho ou um gatinho possam estar. Não é fácil fazer resgate, eles fazem resgate sábado, domingo, de dia, de noite, de madrugada, às vezes eles ficam dias para resgatar um animal. Tem hora, não tem dia ruim, não tem sábado e domingo, não tem feriado, isso não existe. Para elas isso não existe, não está no calendário delas. E assim, uma pessoa que entrega a sua vida por uma causa tão nobre como essa, para não ganhar R$1. Então, assim, eu dou valor para essa mulherada que está lá. E esses protetores criaram abrigos para animais abandonados. O primeiro abrigo no mundo para cães foi criado lá nos Estados Unidos, na Filadélfia, em 1869, por Caroline White. Aqui no Brasil, a ONG mais antiga é a UIPA, União Internacional Protetora dos Animais, fundada em 1895. E em Lorena? Aqui, há 25 anos, nascia a UPA,
União Protetora dos Animais. A UPA nasceu do sonho e da indignação de uma professora, Miriam Nione. Em 1997 eu lecionava, era professora, lecionava 2 períodos, certo? Sempre fui amante dos animais e Lorena sempre foi uma cidade muito cheia de cachorros. Eu já acompanhava que nas grandes cidades, no primeiro mundo, já existia proteção aos animais, né? que já havia a esterilização. Foi aí que eu fundei a UPA. E a UPA começou praticamente do zero. O prefeito, no ano 2000, deu o terreno. Esse terreno que vocês conhecem hoje, mas ele deu um terreno, era um morro, não tinha água, não tinha luz, tinha só braquiária, e ele deu o terreno. Todas aquelas, não tinha nada lá, mas nada. Terreno conquistado, era preciso começar. Mas como? Eu tinha que levar os cachorros para lá. E como é que eu ia levar os cachorros para lá se não tinha canil, não tinha nada? Eu comprei 55 casinhas. Meu Deus, como que o caseiro vai morar aqui? Aí eu falava, vai lá no quartel, pega uma barraca do quartel, aí eles moram na barraca do quartel. As primeiras casinhas evoluíram para canis de madeirite e a barraca do caseiro se transformou em uma casa de alvenaria construída com muito trabalho. E numa época em que as redes sociais não existiam... Quando em 1997 eu comecei a fazer o jornalzinho, o diretor da BASF quis me conhecer, eu levei o jornal para ele e aí com a propaganda desse jornalzinho aqui, principalmente da BASF e de outros patrocinadores, foi que eu construí a casinha lá, certo? E depois a BASF então deu o dinheiro para construir o canil, foi aí que começou. Terreno conquistado, canil em construção, resgates acontecendo. E como faz para alimentar tantos cães? E na época a gente não tinha dinheiro nem para comprar ração para os cachorros. Fizemos um fogão a lenha lá, 2 panelas desse tamanho. Eu ia pegar osso nos açougues, pegava osso, punha no carro, aquele osso, todo dia tinha que levar o osso lá, tinha que ter machado para cortar aqueles ossos, eles não davam cortados, aí fazia aquele caldo e punha o fubá ali para poder dar para os cachorros. Eu ia lá em Canas comprar arroz, comprava aquele saco de 60 quilos de arroz, saco de 60 quilos de arroz e saco de fubá. Eu misturava arroz com fubá e fazia o caldo e punha aquilo lá, tinha que fazer cedinho para pôr nas vasilhas dos cachorros. E além de tudo isso, havia o trabalho burocrático de documentação. Eu fiz parte da UPA por pelo menos uns 17 anos e sempre fiquei na função de secretária, às vezes de relações públicas também, de fazer contatos com a imprensa, responder cartas e fazer matérias e cuidar da documentação da UPA também. E a UPA só passou a existir graças ao trabalho voluntário. O trabalho voluntário é muito importante para uma comunidade. Em Lorena, a UPA ela veio suprir uma lacuna que existia, que era cuidar dos animais abandonados. O trabalho voluntário, ele é uma demonstração de altruísmo, de doação e principalmente de muito amor. É o que a gente costuma dizer que é o terceiro setor. É o terceiro setor que chega aonde às vezes o governo não consegue chegar. E põe trabalho nisso. Então, nós estamos aqui novamente, depois de 2 anos sem festa, com a barraca da UPA na festa padroeira. É um dos jeitos da UPA sobreviver, né? A gente participa de festa, faz bingo, faz pizza, isso tudo para poder arrecadar e pagar os veterinários que a gente leva os animais resgatados. Comprar ração, comprar medicamento. Então, assim, semana passada nós já tivemos um evento, essa semana agora estamos aqui na festa padroeira. E a gente corre atrás mesmo. Toda sexta-feira eu fazia bingo, a Vilma sabe disso. Eu saía da escola 10h40
e tinha um binguinho aqui na cabelinha, e aí eu fazia o binguinho aqui. Ser voluntário é doar uma parte de si. E sou participante da UPA desde que ela fundou. Eu sempre atuei, fiz doações, ajudava. E hoje em dia, já aposentada, tenho um pouco mais de tempo, então eu estou participando um pouco mais como voluntária. E eu acho a instituição extremamente importante para a cidade de Lorena. São muitos animais que são colocados na rua, que são judiados, e ele é um ser, né, que precisa de carinho, de proteção, de alimento, e a gente vê que muitas pessoas não têm esse pensamento, pegam um animal pequenininho, bonitinho, só que o animal cresce, ele envelhece. A gente vê muitos cães, gatos também, outros animais velhos, abandonados, né? Então precisa de uma associação que venha ajudá-los. Eu acho que a UPA tem feito isso excelentemente. Quando eu ouço falar a palavra UPA, para mim eu penso no amor incondicional que todos que ali trabalham com trabalho voluntário têm pelos animais. Para eles não tem sol, não tem chuva, sábado, domingo, feriado, eles estão sempre empenhados em ou fazer os resgates, ou arrumar um lar temporário, levar um animal doente para um veterinário. E quando a gente conhece o trabalho deles, não tem como a gente não se emocionar e não querer ajudar. Seja adotando um animal, seja colaborando com ração, com material de limpeza, comprando uma rifa. Mais pessoas de Lorena conheçam o trabalho da UPA e possam ajudar colaborando ou adotando um animal. Vocês sabiam que a UPA tem madrinhas e padrinhos? Hoje eu sou madrinha da UPA, gosto muito da causa animal. Desde os meus 17 anos eu conheci a UPA da cidade de Lorena. Tenho um apreço, um respeito muito grande por todos eles. Acho o trabalho voluntário sensacional, de pessoas que dedicam o tempo, a vida, a curar, a matar a fome, a ajudar esses animais que são abandonados à própria sorte. Os padrinhos têm o dever de coração de ajudar, seja financeiramente, seja doando alimentos, remédios, castrações, ou até mesmo brindes para as rifas, para bingo, da maneira que for possível ajudar. Faz muita diferença na vida desses animais e na vida das pessoas que trabalham por eles. Um trabalho essencial para a UPA é o dos veterinários. A gente tem uma parceria com eles, onde a gente atende os animais tanto da UPA, quando ficam doentes, quanto os animais de rua, que eles resgatam, né? Muitos em situação assim, lamentável, e que a gente vê que é da maus tratos. Quando chega o pessoal da UPA, no caso a Paola, né, o pessoal que ajuda a Paola, né, que faz o trabalho voluntário, eles chegam com alguns cães resgatados, ou às vezes até gatos. A gente já dá um jeito de fazer o pronto atendimento, porque às vezes é caso de emergência, o animal já está sofrendo. Fazemos exames de sangue para ver como está a saúde do animal, né? Tem cães que acabam ficando aqui com a gente até meses para recuperação, para poder ir para a UPA. Tem cães que às vezes quando estão aqui em recuperação já são adotados. Tem longos anos já que sou parceiro da UPA, sobre a presidência da Paola aí, que é uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa ímpar em prol dos animais, que sempre disposta a ajudar, sem hora, sem nada. E a gente aqui da clínica tem uma parceria com ela, prestando serviço de atendimento a esses resgatados, independente do horário também. E com certeza é um trabalho que a instituição presta para a cidade, que faz toda a diferença em termos de ajuda em castração, socorro dos que precisam, animais resgatados de maus tratos, sem contar os mais de 200 animais que hoje eles tratam lá. Há 11 anos a gente conhece
o trabalho da UPA desde então, desde que chegamos aqui em Lorena, e é um trabalho árduo. São muitos animais resgatados, animais, alguns em estado muito crítico, que exige muito de todo mundo para a gente conseguir estabilizar o paciente e depois a UPA poder receber o paciente. E tô nessa caminhada com a UPA há 13 anos, desde quando eu me formei e abri a clínica, a gente está aqui nessa caminhada. A UPA só cresceu e tudo por mérito próprio, porque eles não têm recursos de fora, de município, do estado. Para não mentir, eles receberam uma verba agora depois de muitos anos para usar na reforma da UPA. E fora isso, o recurso tudo proveniente das campanhas que eles fazem, de todo esse trabalho que eles fazem em conjunto com a gente da clínica, que ajuda eles bastante, mas também não sai de graça. Muitas pessoas acham que sai de graça, não sai, eles pagam um valor reduzido, mas a gente recebe por isso também. Então, isso é importante as pessoas saberem que a UPA paga a gente para poder fazer esse serviço. E nesses 25 anos, a UPA escreveu centenas de páginas com histórias surpreendentes de superação. Tem animal que entra aqui que você não dá nada, você fala assim, esse aí não sobrevive. E de repente ressurge das cinzas, aquele animal que você muitas vezes não dava nada. Por isso que eu falo, enquanto tem vida, eu acho que a gente tem que estar lutando. O Bolt, que foi um animal que nós prestamos socorro numa noite aqui, que teve a pata amputada com um facão e foi prestado socorro e ficou bem, tudo, foi devolvido ao seu tutor, e depois de um tempo teve um tumor também em região peniana e que novamente foi resgatado, mas aí foi feita uma cirurgia, correu tudo bem na cirurgia e a Maria Regina acabou adotando esse animalzinho e está com ela até hoje. Um caso muito marcante do pet Amigão, que foi amarrado na linha do trem e ele perdeu a pata da frente. E ele acabou vindo aqui para a clínica, né, onde a gente tivemos que infelizmente amputar o membro. Pra gente foi da Sarinha, que ela foi resgatada com sarna, num estado bem ruim. Porém depois ela manifestou sinomose, ela ficou 3 meses internada aqui com a gente. E a gente insistiu com ela ficou sem andar e com fisioterapia e o tratamento ela conseguiu recuperar os movimentos e foi adotada. Então a gente ficou muito feliz com esse caso, com essa superação. Adotar é um ato de amor. Adotar é mais bonito. Porque eu adotei ela, porque ela era a que estava em pior estado físico e a que foi mais abandonada, que foi largada no mato, assim, me deu a impressão que ela foi largada para morrer mesmo. Ela estava tomada de sarna negra, vários tumores nas mamas, um pelo terrível. E eu, de verdade, quando eu vi aquele post, eles fizeram várias fotos e um videozinho do resgate e eu chorei. Quando eu vi o post, eu chorei. Eu falei, nossa, isso me tocou muito. Eu acho que eu quero adotar essa cachorrinha, porque acho que é essa que ninguém vai querer. Pela Pimenta que a gente conheceu a UPA. É muito meiga, muito carinhosa e olha como ela tá bonita hoje, né, Pimenta? E ela tá com muito pouca sinal na pele, ela é uma pele nova, né, praticamente, e o pelo também. E tá curada, né, Pimenta? Já tirou os tumores da mama. Na UPA, assim como na maioria dos abrigos, não há cães de raças específicas, mas sim o SRD, sem raça definida, o famoso vira-lata, mas que nem por isso é menos apaixonante. Olha, de verdade, eu nunca tinha pensado em adotar, eu nunca tinha pensado em vira-lata, sempre gostei de cachorro de raça. Mas assim, o vira-lata é diferenciado, o amor que ele dá pra gente, né, a devolutiva que ele dá pra gente de amor é diferenciada. E eu recomendo, adota. O trabalho da UPA é muito árduo, é muito puxado, é pesado. E não adianta, não tem sentido a UPA adotar e ninguém
adotar, recolher, acolher em suas casas. E eles ficarem acumulando cachorros lá na UPA, na sede da UPA. A UPA vai ter hora que não vai ter mais lugar, não vai ter mais, né, condição. Então é uma corrente, eu acho que é uma corrente do bem. A UPA sozinha não vai conseguir e a gente precisa fazer essa corrente. Moro em Lorena há mais ou menos uns 10 anos e acho super importante o trabalho da UPA. É um trabalho muito bonito. As meninas fazem um trabalho de amor muito grande. Cada bichinho desse que vem, eles se encontram em estado, né, bem lastimável. Muitos parece que estão chegando, né, no momento de uma beira assim da morte. E elas fazem um trabalho de recuperação desses bichinhos. É um trabalho maravilhoso, lindo. E para mim foi de suma importância, né, que hoje eu tenho o Bob e a Tilila que vieram de lá. E para quem fala, mas é só um cachorro, fica a mensagem de um ilustre querido lorenense de coração, Padre Mário Bonatti. Por que cuidar dos animais e não das crianças? A pergunta que me foi feita é falsa. O movimento do coração é um só. Quem tem amor, respeita e cuida da vida, de todas as formas de vida. Se a criança é urgência absoluta, é preciso cuidar dos animais, das plantas, do ar, da água. Não dá para fazer pedaços da vida que existe na terra e em Deus. E tem adoções que são muito especiais. Vamos adotar um da UPA, porque a gente já conhecia, a gente acompanhava o trabalho e gostava. E aí eu queria muito adotar um deficiente, porque eu sabia que os deficientes eram os menos adotados. E aí quando a gente foi lá, a gente conheceu a história do Bertô. O Bertô, ele foi atropelado por um trem em Canas. E aí socorreram ele, só que a patinha dele não tinha como conservar, tiveram que amputar. E parte do pezinho atrás também teve que amputar. Então ele não tem o bracinho e parte do pezinho atrás. E quando o Bertô chegou em casa, né, que ele era filho único, ele aprontou muito. Ele destruiu muita coisa, comeu vários chinelos, comeu os fios do freio do carro 2 vezes, se o carro ficou sem freio. Comeu o sapato novo do meu pai, o sapato calotão, assim, não sei nem como que ele conseguiu alcançar. Comeu peito de peru, né, Bertô? Que você come coisa fina. E assim, a patinha não faz falta nenhuma pra ele. Ele brinca, ele corre, ele faz tudo, cava buraco com uma mãozinha só, parece uma escavadeira. Você é bem engraçadinho fazendo. Faz tudo, brinca com a garrafinha PET, segurando só com uma patinha. Não faz falta nenhuma. Uma vida normal, sobe e desce escada, né, cara? A UPA não transforma apenas a vida dos cães. Falei, vou lá conhecer essa UPA. Nossa, cheguei na UPA, tipo, eu tô em casa. E aí me apaixonei. Pela primeira vez, assim, eu comecei a ser voluntário da UPA. Eu ia toda segunda, né? Depois eu comecei a ir a segunda, quarta e sexta pra UPA. Tudo que eu sei hoje, eu devo tudo a Paola. A Paola me ensinou tudo que eu sei. A manejar, a como abrir a porta para o cachorro não passar para o outro lado. A gente salva eles, mas eles salvam a gente e eles me salvaram, de verdade. Eu não trabalho na UPA, eu sou voluntária da UPA. Isso aqui é com todo o meu coração e meu amor. Em 2013, a UPA iniciava um novo capítulo. Então eu queria uma que fosse uma pessoa assim, que nem eu, que tivesse realmente amor nos animais. E graças a Deus que apareceu a Paola. A Paola foi assim, um anjo, uma salvação que deu continuidade, você vê. Ela está desde 2013. Nós fazíamos parte de um grupo que estava ajudando moradores de rua, né? E assim, nós vimos na internet uma chamada que a UPA precisava de ração. Eu falei, olha, a UPA está precisando de ração. Eu fiquei sabendo que lá não tem ração, vamos ajudar? Todo mundo concordou e nós fizemos uma campanha para arrecadar ração. E nisso, assim, lógico, eu já conhecia a dona Mília, que era presidente da UPA, ela sempre vendia pizza aqui pra gente, a gente colaborava. Mas eu já tinha adotado um cachorro lá na UPA, mas aí nesse dia ela falou comigo e disse que estava precisando muito, né? De ração, que precisava muito, e nós fomos lá.
e nós vimos que a situação estava difícil, como até hoje é muito difícil, mas que assim, a rede social ajuda muito, mas naquela época não tinha também as redes sociais, então nós resolvemos ajudar e acabou esse grupo, uma grande parte, indo para fazer parte da diretoria da UPA. Então a maior dificuldade assim, é que as pessoas não entendem que todo mundo tem um limite, né? A sua casa tem um limite, a minha casa tem um limite, a UPA também tem um limite. E é como eu falei antes, a gente não tem condições de ajudar todo mundo. A gente ajuda os animais, alguns animais em situação de rua, em estado crítico. A parte mais difícil, você não poder acolher a todos, você não poder ajudar a todos e principalmente você ter que falar não para alguns, mas não tem condições. Hoje nós temos 214 cães, não tem mais condições de ter animal lá, não tem. Porque depois vai virar um depósito. E não é a intenção da UPA ser um depósito. A intenção da UPA é ter um lugar bacana, é ser um lugar de passagem para que os animais vivam bem até ser adotados. A maior alegria é o legado que eu vou deixar para a cidade, entendeu? Eu tive vontade de ajudar lá, de fazer com que lá melhorasse. E foi um sonho aquilo lá ser o que é hoje. Hoje, tanta coisa mudou, tanta coisa ficou melhor, principalmente para os animais. E essa é a nossa maior felicidade, é a felicidade deles, né? E um recado para quem ainda não adotou. Adotar é um gesto de amor, né? A gente tem que pensar no bem-estar de um cachorrinho que foi abandonado. A gente não pode pensar em idade, em aparência, em raça. A gente tem que pensar sempre que é uma vida, né? Uma vida que a gente pode salvar, que a gente pode transformar. O carinho, o amor que a gente dá para esse bichinho, né? Você pode ver o antes e o depois, as fotos quando ela chegou, quando ela foi resgatada. É outro animal. Então, eu incentivo as pessoas, se puderem, adotem. Eu gostaria de lares para todos. Bons lares, né? Porque não é só ter o lar, é ter bons lares para todos os animais, que não houvessem mais animais abandonados. Assim não precisaria ter a UPA. Se algum dia você precisar de um amigo, conta comigo. Eu só te peço cuidado, atenção e um abrigo. Fica comigo. Mas se não puder me levar pra sua vida, vem me ver e viver um pouco da minha. Brinca comigo, me faz companhia. Cada pessoa que vem ajudar é um presente, um presente. Todo amigo traz força pra irmos em frente. Venha com a gente. Se o coração te pediu pra ajudar, atenda, entenda que para adotar não precisa muito, basta amar. União pra somar, pra fazer diferença onde a gente passar, fazer mais que sonhar com um mundo no qual todos tenham um lar. União pra somar, pra fazer diferença onde a gente passar, fazer mais que sonhar com um mundo no qual todos tenham um lar. União para adotar é bem simples, não precisa muito, basta amar. Se algum dia você precisar de um amigo, conta comigo. Eu só te peço cuidado, atenção e um abrigo. Fica comigo. Mas se não puder me levar pra sua vida, vem me ver e viver um pouco da minha. Brinca comigo, me
faz companhia. Cada pessoa que vem ajudar é um presente, um presente. Todo amigo traz força pra irmos em frente. Venha com a gente. Se o coração te pediu pra ajudar, atenda, entenda que para adotar não precisa muito, basta amar. União pra somar, pra fazer diferença onde a gente passar. Fazer mais que sonhar com um mundo no qual todos tenham um lar. União pra somar, pra fazer diferença onde a gente passar. Fazer mais que sonhar com um mundo no qual todos tenham um lar. União para adotar é bem simples, não precisa muito, basta amar. UPA, dezenas de mãos cuidando de centenas de patas. União gera proteção.